E aí tem uma pergunta aqui, ó, Transportes. Bianca. Boa noite. Por que a cerveja de garrafa é mais saborosa do que a cerveja de lata? Boa pergunta essa aí, viu, Tirando o Bianca? tempo de validade, existe alguma outra diferença entre as embalagens que nos dê essa percepção de sabor? Legal. Bianca, né? É, a Boa Bianca, a pergunta, esposa Bianca. do Michel aí, ó. Show Tá de bola. assistindo. Mas é uma pergunta que a resposta pode ser bem longa, tá? Mas eu vou tentar, vou tentar resumir aqui. A pergunta é boa. Na verdade, depende. Tem gente que prefere garrafa e tem gente que prefere lata, né? Então tem essa diferença também aí do consumidor. Mas que tem alguns aspectos associados aí, tem sim. Por exemplo, vou citar os mais importantes, né? Geralmente a garrafa, pela estrutura dela, ela tem uma resistência maior no processo de pasteurização. Então, as cervejarias conseguem colocar uma carbonatação, ou seja, um teor de gás, tá, maior. Então, teoricamente, algumas garrafas elas são mais carbonatadas, frisante, recência na boca, né? As bolinhas que solta na língua. Então, essa é uma diferença. Para quem gosta de cerveja de produtos mais frisantes, né? Tem gente que não gosta. Um outro fator também fundamental é a validade. Então, se a gente tiver que comparar, tem que sempre comparar cervejas com a mesma validade, porque a gente sabe que cerveja ela sofre, né, processos de envelhecimento rápido, né, devido à sua composição e tudo. E é um produto muito sensível. Cerveja é muito sensível à luz, à movimentação, à temperatura, enfim, vários fatores aí que vão alavancar esse envelhecimento precoce. A lata, ela tem uma proteção maior contra a luz, por exemplo. As cervejas, por que a maioria das cervejas são garrafas âmbar, né? Garrafas escuras, que é justamente para proteger contra a luz. Porque a luz ela tem um fator fundamental na degradação organoléptica, né, sensorial da cerveja. Porque tem um ingrediente que é muito sensível à luz, que é o lúpulo. Vocês já tomaram cervejas de garrafa transparente, né? Assim. Essas cervejas, elas precisam ser feitas por uma tecnologia, um processo diferente. Para elas terem mais resistência contra a luz. Então, uma garrafa normal, âmbar, mesmo ela sendo escura, ela tem um pouquinho de penetração de luz. Tá? Já a lata não. A lata ela é 100% vedada contra a incidência de luz. Então é um fator que favorece a lata, por exemplo, em relação à luz. Tá? Outro fator importante, inimigo número 1 das cervejas, de qualquer cerveja, chama-se oxigênio. Fundamental para todos nós, no entanto, para a cerveja é o inimigo número 1. Quando a gente fala de lata e garrafa, pega a garrafa aí para mim, por favor. Imagina que essa lata aqui esteja cheia, né? Aí eu vou falar de superfície de contato. A garrafa, ela tem o que a gente chama de headspace. Tá? Estão vendo aqui? Daqui, ó, o líquido está até aqui, certo? Daqui para cá é o espaço vazio que a gente chama de headspace. Esse espaço, por mais que as cervejarias trabalhem e coloquem tecnologia para retirar o ar daqui e ficar só o ambiente isento de oxigênio, ainda vai ter um pouquinho. Então, o pouquinho de oxigênio que tem aqui, ele só tem esse espaço aqui de contato. Já a lata, olha o tamanho da espessura. A lata tem esse mesmo headspace aqui. Só que ela tem um tamanho maior, um diâmetro maior de contato com esse oxigênio. Então, nesse caso, a lata é mais afetada. Ela tende a oxidar mais rápido e perder suas características mais rápidas. Rápidas que eu falo assim, uma cerveja normal, digamos que a validade dela é 6 meses. Provavelmente uma lata com 4 meses, ela vai estar mais prejudicada
do que a garrafa em relação ao aspecto oxigênio. No entanto, em relação ao aspecto luz, dependendo do local que ficar a cerveja armazenada, a lata vai ter vantagem. Então, no aspecto luz, a lata com 4 meses vai estar melhor do que a garrafa Tem que guardar no escuro a com garrafa. 4 né? meses. Exatamente. Escuro, lugar frio, fresco. Lembrem o seguinte, cerveja, quanto mais menos mexer, qual o melhor lugar onde a cerveja está na sua condição ideal, top, dentro do tanque da cervejaria. Tirou do tanque, colocou na lata, na garrafa, no barril, ela já começa o processo de perda de qualidade. Tá? E tem outros fatores, e tem um grande fator, né? Um grande fator, aí Bianca, isso aí aconteceu comigo, eu fiz essa experiência, que é o fator psicológico, que talvez seja o mais importante de tudo isso aí, em relação à diferença entre lata e garrafa. Quando eu trabalhava na Skin Cariol, na Brasil Quirim, o Michel vai lembrar disso aí, a gente tinha a Devassa. Lembra da Devassa Playboy? Sim. Era uma garrafinha transparente, né, que tinha que ter esse processo específico, muito bonita, com alto relevo e tudo mais, e tinha ela na garrafinha e tinha na lata. E eu sempre gostei mais da garrafinha, sempre gostei, puta, a garrafinha é melhor, a garrafinha é melhor. E lá na fábrica eu falei assim, agora eu vou comprovar a minha tese de que o fator psicológico ele é mais forte do que qualquer outra coisa. Então o que eu fiz? Eu eliminei todos os outros fatores externos. Eu eliminei o fator luz, eu eliminei o fator temperatura, eu eliminei o fator oxigênio, eu eliminei tudo. Falei assim, agora eu vou provar que o psicológico ele é fundamental. Eu fui na linha de invase, a cerveja estava saindo do mesmo tanque, indo para 2 linhas ao mesmo tempo. Uma fazia a garrafinha e outra fazia a lata. Eu peguei no mesmo momento uma garrafa e uma lata, levei para o laboratório, coloquei na geladeira. No dia seguinte nós fomos degustar. Ou seja, nas mesmas condições, não tinha interferência de nada, não tinha interferência de tempo, de validade, de nada. E, incrivelmente, a garrafinha estava melhor. E a cerveja saindo do mesmo ambiente. Tomada 12 horas depois de envasado, ou seja, não teve tempo de ter qualquer alteração física de embalagem, de nada. Aí onde comprova o fator psicológico. Por quê? Quando a gente fala de alimentos, a gente não pode esquecer dos 5 sentidos. Nós comemos, nós bebemos não só com a boca o sabor, são 5 sentidos. É o olfato, é a audição, o tato, né, é o paladar, é o aroma. Né? Eu vou tomar uma bebida, por exemplo, o fato de abrir aqui. Olha o barulho. Audição. Ou pegar a latinha, abrir, audição. O fato de pegar a embalagem, sentir aquele alto relevo, a visão de olhar e ver uma embalagem bonita, ver um formato bonito. Então isso tudo aguça a sua vontade, o seu desejo de comer ou tomar aquele alimento.